Bom, obrigado demais, mano, por dedicar aí esse tempo para compartilhar conhecimento com a gente, que é através do conhecimento a gente consegue cumprir a nossa missão, né? A gente precisa de galera preta, precisa de galera preta instruída e arrebentando aí dentro das empresas aí. Vai lá, Fernando. Obrigadão aí, mano. Agora com você. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar então sobre os desafios do Product Discovery, né? E, na verdade, esse é um assunto que está super na moda, a galera está falando muito sobre isso, mas tem muitas coisas em torno. Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Então, essa apresentação é justamente para isso, tá? Então, como trazer essas coisas para a prática. Mas antes, vou me apresentar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu ver se muda aqui. Então, eu nasci em Santo André, gente, aqui no ABC, em São Paulo, filho de mãe solteira, eu sou de família nordestina. Hoje eu sou UX Research Manager no Nubank, sou gay, negro de linhagem indígena também, atuo há 10 anos com design e produto digital, sou mentor aqui no Pretux, tenho um canal que é o Design Preto, então ali eu falo muito sobre as questões de o design mais crítico, né, a filosofia do design em si. Então, agora que vocês já me conhecem, já sabem o que eu faço, de onde eu vim, vamos começar aqui pelo que é óbvio, né? O mundo mudou, gente. Antes a gente tinha uma forma de construir produto, de fazer produto, que é bem diferente da que está rolando agora, sabe? E como que era antes? E, na verdade, algumas empresas, elas até ainda estão nesse processo. Que antes, né, o foco ele era realmente na construção do produto em si, na construção do que a gente chama de artefato. Então, antes, né, e algumas empresas ainda estão passando por esse processo, a gente tinha que decidir às pressas a solução mais viável dentro de um prazo apertado e utilizando a melhor tecnologia disponível. Então, tudo era muito baseado no que o negócio queria fazer e no que tecnologia conseguia entregar. E isso, né, esse foco totalmente no artefato, fez com que a gente começasse a construir produtos irrelevantes e que estivessem muito distante das expectativas dos usuários, das necessidades dos usuários. Eu costumo chamar isso de fenômeno da produtização do ego, que é o que eu quero construir, eu vou lá e construo. A ideia que eu tive tomando banho, eu venho aqui, volto para a empresa e peço para a galera simplesmente construir, porque eu acho que é legal, eu acho que é bonito, eu acho que funciona, enfim. Mas só que isso acabou fazendo com que a gente tivesse um crescimento altíssimo em empresas, né, a tecnologia viabilizou que muitas empresas começassem a surgir no mercado, e o que está acontecendo muito é que os produtos que são construídos e que eram construídos no passado não estão sendo utilizados, estão morrendo no fim das contas. Eu não sei se atualizou para vocês aqui. E o que rola justamente nesse ponto é que quando a gente está trabalhando realmente nesse fenômeno da produtização do ego, né, de produzir as ideias que eu tenho sem realmente estar atrelado a uma necessidade, eu acabo criando produtos que não são utilizados. Então, nesse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês, só uma parte da CB Insights, ele mostra então, as top 20 razões em que uma startup ela morre, né, em que ela falha. E o primeiro deles, com 42%, não existe necessidade nesse mercado. Então, empresas que se construíram como empresas, construíram produtos que ninguém precisava. Ninguém precisava. Né? E eu gosto muito dessa frase do Ash, né, que ele diz: a vida é muito curta para construir algo que ninguém quer. E é justamente por conta disso que a gente começou a discutir as formas como a gente constrói produto hoje e começaram a falar, inclusive, sobre Product Discovery, que nada mais é do que esse triângulo aqui, né, esse triângulo de 3 bolas, na verdade, que acho que muitos de vocês já conhecem, né, quem já fez curso de UX, fez algum curso de Research, com certeza já viu essa imagem, onde a gente precisa unir
o que é desejável pelo cliente, o que é factível para negócio, ou o que é factível para a tecnologia e o que é viável para o negócio. Então a gente precisa unir essas três pontas para que a gente consiga construir um produto que faça sentido, né, que dê dinheiro para o negócio, que a gente consiga construir e que o cliente efetivamente queira. Né? E isso, com o Product Discovery, ele vem reforçar ainda mais tudo isso. Né? É realmente olhar para essas três frentes como uma única coisa. E é muito natural do mercado, principalmente o UX, designers mesmo, falar que a gente está defendendo mesmo só o que é desejável para o cliente. Então, estou trazendo aqui só a necessidade do usuário. Na verdade, o que a gente precisa começar a falar aqui é realmente sair desse lugar do UXer e começar a entrar nesse lugar do Product Designer, que é, eu não estou olhando somente para a necessidade do usuário. Eu não só quero criar um produto que seja bom para o usuário, mas como eu uno essas três necessidades. Como eu realmente tenho um produto bom para ele, mas eu também entrego um bom produto para a empresa e também um bom produto que eu consiga construir como tecnologia, né? Então, quando a gente começa a falar sobre Product Discovery, a gente fala sobre unir esses três círculos e essas três necessidades, né? E no Product Discovery não tem uma fórmula mágica que eu chego aqui e fale para você exatamente o que você precisa fazer, como eu preciso ensinar, etc. Não é assim. O Product Discovery ele é realmente uma grande descoberta, né? E a Teresa Torres, que é uma das gurus aí de Product Discovery no mundo inteiro, ela diz que a descoberta ela é confusa e ela não é linear. Na verdade, a boa descoberta ela é super contínua. Então, eu preciso continuar descobrindo sempre. O dia em que a gente deixa de ter curiosidade sobre os nossos clientes é o dia que os nossos clientes começam a nos alcançar. Então, esse ponto de descoberta, o Product Discovery, descobertas contínuas, é muito importante para esse momento atual do mercado. É exatamente isso que o mercado está exigindo também dos UXers e dos Product Designers, tá, gente? Então, como eu realmente viabilizo essa descoberta contínua para que a gente tome decisões baseadas em dados, de fato. Então, o que eu trago aqui é menos sobre o como e mais sobre o que. E o Product Discovery, ele também é menos sobre o como e muito mais sobre o que. Um grande ponto que a gente precisa começar a entender aqui é que não existe um certo e errado, não existe uma ferramenta boa e uma ferramenta ruim, existe o contexto e que ferramenta eu utilizo para aquele contexto e para aquele objetivo, né, que eu estou querendo atingir com tudo isso. Então é muito mais sobre o que eu vou fazer e não sobre o como. Então aqui a gente precisa saber quais são os porquês, né, e o grande ponto de um Product Discovery é justamente descobrir os porquês. Por que as pessoas... Atualizou para você, gente? Sim. Foi. Agora eu acho que foi. Beleza. É realmente saber os porquês. Por que uma pessoa toma determinada decisão? Por que uma outra pessoa ela consome aquele produto? Por que a pessoa faz isso para conseguir satisfazer os seus desejos? Né? Então é realmente entender todos esses porquês para que a gente chegue com uma solução. Um segundo ponto aqui é perseguir um Product Market Fit. Isso é muito importante para um Product Designer. Porque o Product Market Fit nada mais é do que identificar que o produto que eu criei, ele realmente tem espaço dentro desse mercado. As pessoas querem consumir esse produto, as pessoas pagariam por esse produto. Inclusive, todas as rodadas lá para uma empresa, para uma startup se tornar um unicórnio, né, vem passando por tudo isso. Será que esse produto tem um market fit? Ele consegue se encaixar dentro desse processo? Será que eu consigo ganhar dinheiro com esse negócio? Então, todas as empresas hoje, elas passam por esse processo. Né? E para isso, né, para encontrar esse Product Market Fit, eu não posso demorar muito. Eu preciso rodar essas experimentações que são rápidas, baratas e contínuas. Quanto mais experimentações rápidas, baratas e contínuas eu faço, mais eu consigo achar com mais facilidade esse Product Market Fit, né? E isso exige que a gente fale com o cliente o tempo todo. Então, aquelas pesquisas longitudinais, pesquisas que demoram meses de serem feitas, isso é uma visão muito antiga. A gente precisa realmente fazer com que essas descobertas elas sejam contínuas e rápidas. E como que isso funciona? Tá? Eu trago aqui para vocês um modelo que é o Triple Track Agile. Nada mais é do que trilhas
trilha tripla ali do Agile, que é realmente a visão ágil de se construir. Essa é uma adaptação do InVision, tá, gente? Se vocês quiserem a referência. Então, o que a proposta desse Triple Track Agile ela é justamente ter 3 trilhas de desenvolvimento de produto. A primeira delas está no espaço do problema. O espaço do problema é quando eu ainda não tenho solução. Eu só identifico a oportunidade. E quando eu falo oportunidade, eu estou falando aqui sobre problema, sobre dor, sobre desejo, sobre necessidade ou sobre jobs to be done. Daqui a pouco eu entro e explico o que é o jobs to be done, tá, gente? Essa trilha de oportunidade, ela me ajuda a definir qual é o problema certo para eu atacar. De novo, eu não estou falando aqui sobre solução. Eu estou falando sobre o problema que eu quero atacar do cliente, o problema que eu quero minimizar na vida do cliente. Então aqui eu realmente descubro esses problemas que são relevantes para o meu cliente. E não é só eu descobrir um problema, né? Não é só esse problema que eu preciso descobrir. É um problema que essa pessoa queira resolver. Porque eu posso conviver com determinados problemas. Eu tenho tantos outros para serem resolvidos, né? Então aqui é justamente a gente entender essa priorização do cliente. O que ele está disposto a resolver agora e qual é esse problema existente. A partir do momento que a gente já identifica qual é esse problema certo para atacar, a gente vai para uma outra trilha, que aí sim é essa trilha de discovery, que é o espaço da solução. Então, putz, eu sei que o meu cliente ele tem essa dor para solucionar, e é essa dor que é priorizada por ele para solucionar, e ele está disposto a pagar por isso. Então aqui eu começo a pensar em várias hipóteses de solução, não uma só. Eu não vou desenhar só um protótipo, só uma hipótese de solução e eu vou testar a usabilidade com o cliente. No Product Discovery, eu simplesmente começo a testar várias hipóteses ao mesmo tempo, e o que a gente chama aqui é contrastar. Então, dentre todas essas hipóteses para solucionar esse problema, qual é a mais forte? E para eu conseguir desenhar todas essas hipóteses, elas precisam ser em baixa fidelidade. Então esse processo de trilha do Product Discovery, ele é realmente muito rápido, e ele também exige que você faça desenho realmente no papel e vá testar com o cliente, proposta de valor, um conceito. Então aqui a gente não determina qual é o problema para a gente atacar, a gente realmente escolhe a solução certa a se fazer, solução realmente de implementação. E aqui eu testo essas hipóteses para mitigar risco. Guardem essa palavra, mitigar risco, gente, esse termo, porque isso é muito importante mais para frente. E depois que eu identifico qual é o problema certo para atacar, qual é a solução certa para eu fazer, aí sim tem uma trilha de delivery, que é o que geralmente acontece nas empresas, tá, gente? Geralmente as empresas elas ficam ali só no campo do delivery, que é entrega, conversa com o dev, desenha esse protótipo em alta fidelidade, já sem teste, sem nada, para entregar. Né? Então aqui é garantir essa trilha de delivery, é garantir que eu estou construindo da melhor forma possível. Então eu sei exatamente qual é o problema que eu estou atacando, eu sei exatamente a solução que eu preciso construir, porque o cliente viu o valor nisso aqui, e agora eu estou construindo da melhor forma, que seja escalável, que eu consiga fazer com que esse produto ele realmente consiga falar com uma população inteira do Brasil, por exemplo. Então aqui a gente realmente constrói esse código, constrói no código, né, a solução de maneira muito ágil. Então o Product Discovery ele é justamente para a gente minimizar esses riscos e fazer com que a gente escolha a melhor solução a ser desenvolvida sem ter que codar nada, sem ter nenhuma linha de código. E depois, contando para vocês como são essas trilhas, aqui tem uma ferramenta muito importante também em Product Design, onde o que a gente usa que é a Opportunity Solution Tree, que é a árvore de oportunidades, tá? De solução, onde a gente sempre olha para o resultado esperado, a gente sempre parte daqui. Então, o que essa empresa está querendo com isso? Ela quer aumentar o número de clientes ativos? Ela quer aumentar o número de clientes na base dela? Ela quer diminuir o número de churn? Então, é sempre em relação a alguma KR. Tá? Então, se vocês não sabem o que é o OKR, gente, vocês podem colocar no chat e a gente conversa sobre isso depois, tá? Então, a partir desse resultado esperado, a gente começa a listar todas as oportunidades que a gente mapeou dentro daquela trilha de oportunidade, que é aquela primeira que eu falei para vocês. Oportunidade, de novo, dor,
problema, desejo, necessidade, tá? Então essas oportunidades são tudo aquilo que a gente mapeou com o cliente sobre problemas que ele precisa resolver. E a partir dessa oportunidade que sempre está linkada a um resultado esperado, aí sim a gente tem as hipóteses de solução. E essas várias hipóteses de solução, então para um resultado esperado, a gente escolhe uma oportunidade, e a partir dessa uma oportunidade, a gente tem várias hipóteses de solução, e escolhe uma solução para a gente efetivamente desenvolver. Então sempre a gente olha para essas múltiplas soluções. Você pode falar, Fernando, mas faz sentido, não tem tempo para a gente fazer isso. É porque se não tem tempo, significa que a gente está desenhando o nosso produto da maneira errada, porque a gente está desenhando com altíssima fidelidade, quando a gente não tem certeza de nada. Então, quanto menos fidelidade eu tenho, mais tempo eu tenho para desenhar essas várias hipóteses. Então, aqui a gente pode ter ideações, a gente pode fazer brainstorm com a galera. Então, assim, essa é uma grande oportunidade de ter várias ideias e testar isso com o cliente antes de ter um protótipo, por exemplo. Então é nesse momento ali que a gente precisa começar a fazer essas experimentações. E essas oportunidades ali em cima em verde, elas são essas conversas semanais que a gente tem com o cliente, discutindo esse passo do problema, que geram sempre novas oportunidades. Então pode ser que uma oportunidade ela se destrinche em várias, como a gente tem essa primeira oportunidade aqui que se destrincha em duas. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre problemas de gestão financeira, essa é uma oportunidade gigantesca. Então dentro dela existem várias micros. Então qual delas é a mais importante para a gente começar a escolher e começar a idear essas soluções? Essa Opportunity Solution Tree, gente, ela é realmente o que perseguir, que eu coloquei aqui na direita. Realmente, não é o ideal, não é um modelo super ideal, mas a partir do momento que a gente começa a dialogar com o resultado esperado da empresa, é muito mais fácil a gente convencer, porque o trabalho do designer ele é muito mais convencer e negociar do que efetivamente desenhar. Então, o que eu faço nesse Product Discovery, né? Eu simplesmente gerencio o risco desse produto. Quando eu falei que o nosso papel é mitigar o risco, é exatamente aqui que eu estou falando, tá? Então a gente tem 4 riscos de produto. O primeiro deles é o risco de valor. No risco de valor eu preciso saber se o cliente ele vai comprar ou ele vai escolher essa solução para ser usada. No risco de negócio é se essa solução funciona para o nosso negócio, ou seja, dá dinheiro para esse negócio ou não. O terceiro é o risco de execução, que é quando a gente começa a discutir a capacidade de construção. A gente começa a discutir com tecnologia. Eu consigo construir isso da melhor forma? Eu tenho tecnologia hoje para construir isso? Né? Então aqui a gente começa a minimizar esses riscos de execução depois que eu já sei a solução que eu quero construir, eu já sei que o cliente quer resolver esse problema, eu já sei que pode dar dinheiro para o negócio. E vai para a última, que é o risco de usabilidade, que é o que a gente já está mais acostumado, que é fazer teste de usabilidade, para ver se as pessoas entendem, começam uma tarefa e finalizam. Né? Então aqui a gente vê se o cliente ele realmente entende como utilizar essa solução. Então são esses 4 riscos que um Product Designer ele tenta minimizar dentro de seus processos de trabalho. E ali a gente tem várias perguntas a serem respondidas. A primeira delas é, esse problema existe para o usuário? Se esse problema existe para o usuário, como ele soluciona hoje? Né, ele tem alguma gambiarra ali para solucionar esse problema? Porque é justamente nas gambiarras, gente, que a gente identifica qual é o grande potencial desse problema, tá? Né, as soluções que ele tem atuais, elas são satisfatórias? E pode ser que essas soluções, elas não sejam um aplicativo, pode ser que não seja uma empresa que construiu, pode ser uma solução que a pessoa mesmo construiu. Por exemplo, em um discovery que eu fiz, eu descobri que uma família, ela tinha muito problema em gastar muito dinheiro, então para se controlar, eles sacavam todo o dinheiro, eles colocavam tudo isso dentro de um buraco na parede deles, e eles pegavam só 2 notas por dia. E era isso que eles tinham que usar naquele dia. O buraco na parede era a solução que a pessoa tinha para se controlar financeiramente, e é isso, não era aplicativo nenhum, não era guia bolso, não era nada, era um buraco na parede que a pessoa colocava, tapava com um quadro. Né? Essa é a solução atual dessa pessoa. Uma outra pergunta é um problema incômodo o suficiente para ele buscar uma solução
para além das atuais. Então, ele realmente se incomoda tanto com esse problema que ele vai deixar de usar o buraco na parede para usar essa solução que eu estou tentando propor. Ele estaria disposto a pagar ou pagar mais por isso. Então, se eu vou criar, por exemplo, um concorrente da Netflix, ele toparia pagar mais do que ele paga a Netflix hoje por conta do meu produto? Como ele sabe que o problema foi resolvido, como ele avalia o resultado para dizer que está como deseja. Então, putz, quando eu sei que realmente esse meu problema foi resolvido ou não, e quem mais tem esse problema? É só de uma pessoa ou tem várias outras pessoas? Tem uma população que tem esse problema, né? Então, dentro dos processos de Product Discovery, eu minimizo esses riscos fazendo esses tipos de perguntas aqui para o cliente para tentar identificar essas oportunidades. E o mais importante aqui, gente, é que não posso entrar numa batalha de opinião, uma batalha de ego. Eu preciso apresentar evidência. Então, putz, se eu tivesse ideia, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, me apresenta evidência. A discussão sempre é baseada em dados, sempre baseada em evidência, para que os achismos eles acabem não tomando o protagonismo dentro das discussões, tá, gente? Então, o grande ponto aqui do Product Discovery é a gente trazer essas evidências para a mesa, para que a gente tome decisões baseadas nesses dados. Então, produza sempre os próprios dados semanalmente. Aqui eu coloco semanalmente, gente, que é a gente falar com o cliente todas as semanas. Isso eu sei que é muito difícil, porque o processo de falar com o cliente é realmente mais moroso, é bem difícil conseguir fazer isso. Mas só que a gente pode pegar, coletar esses dados das redes sociais da empresa, o que as pessoas estão comentando nos nossos posts, o que os clientes estão reclamando no atendimento. Então, sempre tentar trazer esses dados a partir dessas fontes confiáveis, para que a gente realmente cheio de onde seguir, do que fazer. Então, o grande ponto aqui é que a gente precisa aprender obsessivamente sobre o nosso público-alvo. Então, fale com o cliente toda semana sobre a vida dele, sobre o contexto dele, não só sobre o seu produto, porque aí você vai começar a compreendê-lo muito mais, vai ver que, putz, o meu produto só entrega isso aqui, mas eu tenho um potencial de expandi-lo para muito mais. E é um processo difícil mesmo, tá, gente? É demorado, construir tudo isso aqui é difícil porque é muito processual, mas é muito importante. E para construir isso, tem um processo muito estabelecido. Assim, o Research e Discovery, ele é realmente processo. E que ele se divide basicamente em 3 etapas, que é o planejamento, a execução e a análise. Dentro do planejamento é levantar o que a gente sabe, o que a gente já não sabe, quais informações a gente tem, quais a gente não tem, o que é uma dúvida, o que é uma hipótese, o que é uma certeza. A gente levanta quais são as nossas hipóteses. E a hipótese aqui, gente, é sempre uma afirmação. As pessoas bebem água em garrafas. Essa é uma hipótese. E eu vou tentar ver no campo se é realmente isso. Pode ser que não seja em garrafa, pode ser que seja em copo, pode ser que seja em garrafa de plástico. Então, a hipótese sempre é uma afirmação a partir daquilo que a gente acredita que a pessoa vive. Fazer um recorte de público, eu quero falar com que classes, eu quero falar com que idade, eu quero falar com que tipo de público aqui dentro da minha base. A escolha da abordagem, que ela pode ser quantitativa, pode ser qualitativa, pode ser uma entrevista em profundidade, pode ser um Forms, por exemplo. Escolher um método de recrutamento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ligar para as pessoas, eu vou mandar e-mail, vou mandar SMS, WhatsApp, vou ir atrás nas redes sociais, define essas datas, escolhe um incentivo. O incentivo é o que essa pessoa vai ganhar ao participar de uma pesquisa comigo. Geralmente a gente dá um dinheiro, sabe, 50, 100, 150 reais. Na execução em si, a gente tem o recrutamento, né, o agendamento dessas pessoas, tem a elaboração do roteiro, tem a aplicação da pesquisa, né, que é você moderar ali a entrevista em si, tem a análise, onde a gente faz a tabulação, que é pegar todas as informações que a gente coletou no campo e coloca em algum lugar, a triangulação, que é como a gente conecta essas informações, né, como elas acabam se entrelaçando para virarem insights. Tem a documentação, que é a gente realmente passar isso para um PPT, passar isso para um Word, passar isso para um Miro, enfim. O armazenamento, que é onde eu guardo essa pesquisa, e a disseminação em si, que é dentro da empresa eu dissemino todas essas informações para que as pessoas comecem a tomar as decisões. Então lembra dos experimentos que eu falei lá atrás? E lembram também que é nesse ponto aqui, onde eu já tenho várias soluções, que aí eu começo a fazer essas experimentações.
Geralmente nas empresas o que acontece é a experimentação em produção. Vamos construir isso aqui durante 3, 4, 5, 6 meses, aí eu vejo o que dá quando a gente lançar, e a gente melhora quando a gente lança. Mas só que isso não é uma experimentação, gente. Definitivamente não. A partir do momento que eu tenho uma ideia e eu construo para que eu consiga jogar isso em produção, passa por um processo muito extenso de caso de uso, acessibilidade, que a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma, integração de back-end, assunção de risco, front-end, segurança, atraso. Então, isso tudo faz com que esses 3 meses, às vezes, virem 5 meses. E é só ali, depois que você passou por tudo isso, você vai jogar no mercado para ver que aquele negócio não deu certo. Não parece ser muito inteligente. Aqui a gente gasta muito dinheiro, gasta muito tempo. Então, testar essas hipóteses em produção não é um experimento. É realmente você construir um produto sem ter certeza nenhuma do que se ele vai dar certo ou não. E, de novo, não teste proposta de valor em produção. Eu não testo em produção se esse produto vai ser desejável ou não. Eu já tenho essa certeza antes, eu sei que ele é desejável. O que eu experimento é a forma como eu construo essa solução. Pode ser que eu tenha que fazer pequenas iterações nela até que funcione de fato, mas a proposta de valor, o que entrega de valor para o cliente, eu já preciso saber no dia zero, antes de eu começar a construir. E esses experimentos, gente, eles precisam ser baratos, rápidos e contínuos. Eu sempre preciso estar fazendo essas experimentações. E quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu descarto uma ideia. E descartar a ideia dentro desse processo é um trunfo, tá, gente? É muito importante que a gente jogue fora ideias. Né? Não é porque eu tive uma ideia que ela precisa ser incrível, brilhante e eu entregar no final. Quanto mais ideias eu jogo fora, mais significa que eu estou tomando decisões conscientemente. O Martin Kagan, que é quem escreveu o livro Inspirado, que tem até tradução em português, que é praticamente a Bíblia de Product Design, tá, gente? Então, se quiserem ler alguma coisa, quiser essa fundação teórica, comprem o Inspirado, tá? Ele diz, ofereça essa regra bem específica. Nunca passe mais de 2 semanas sem colocar suas ideias de produtos na frente dos usuários e clientes reais. Então, sempre que a gente tem uma ideia, a gente acaba sendo muito apaixonado por ela. E se a gente se apaixona por essa ideia, é muito difícil a gente tentar matá-la. Então, é muito, muito importante que a gente, ao ter uma ideia, a gente capte ela, tente tangibilizar em algum lugar e já validar ou invalidar com o nosso cliente, para que ela não se torne uma paixão para a gente. Então, de novo, isso daqui, que acontece em muitas empresas, não é experimentação. Né? Quando eu falo aqui que eu preciso, não passe mais de 2 semanas para colocar suas ideias diante de um cliente, isso daqui não é a realidade. Né? Eu não posso simplesmente demorar 3, 4, 5 meses para ver se esse cliente gostaria desse produto. Então, todo o meu Product Discovery, todas as experimentações, precisam ser baseadas nesses riscos. Minimizar esses riscos. Eu preciso diminuir o dinheiro que eu gasto para lançar esse negócio. Eu preciso diminuir esse risco de valor, esse risco de negócio, de execução, de usabilidade, para garantir que eu tenha cada vez mais certeza quando eu estiver próximo de lançar esse produto. Lógico que, gente, nunca teremos as certezas da vida, pode ser que seja um fiasco, ainda assim, não tem todas as respostas, mas o grande trabalho do Product Discovery é minimizar esses riscos, é garantir, ou não garantir, mas talvez chegar a um próximo de garantir que aquilo pode ser sim um sucesso. A gente precisa seguir essas táticas, e isso eu tirei do livro The Write It, do Alberto Savoia, que ele fala que a gente precisa testar localmente, então quanto mais perto e fácil acesso, melhor. Então teste com pessoas do seu lado, teste com pessoas aqui do seu bairro, pessoas próximas da empresa, tente fazer isso o mais rápido possível com as pessoas que estão à sua disposição. Não demore para testar, então o que eu posso fazer para conseguir testar em até 48 horas essa ideia, faça o experimento da forma mais barata possível, e se conseguir de graça é bem impossível porque tem o salário da pessoa sendo pago, né? Então já não é de graça. Mas o mais barato possível a gente tentar fazer isso e teste, faça os ajustes nas suas ideias antes de desistir.
Então é muito improvável que na sua primeira ideia ou a primeira versão da ideia seja o correto. Pode ser que a ideia não seja simplesmente descartada, mas ela seja modificada a partir daquilo que você vai aprendendo com o cliente. Isso aqui é muito importante, gente. A ideia não é uma ideia boa ou uma ideia ruim, mas uma ideia que se adequa para aquela realidade, que resolve aquele problema ou não, tá? Então vamos falar quais são os experimentos possíveis aqui que a gente pode fazer para um Product Discovery. Para a gente minimizar o risco de valor, e um dos atributos aqui é a questão da percepção, né, a percepção desse cliente em relação a esse problema ou esse produto. Já existem pessoas que querem esse problema resolvido? Se sim, eu preciso ir atrás delas. E a partir disso, eu posso fazer entrevista em profundidade, eu posso coletar dados de atendimento. Putz, se tem muitas reclamações dentro do meu atendimento sobre determinado ponto, gente, isso é uma oportunidade chave para a gente começar a trabalhar. Um segundo ponto, que também é risco de valor, mas aqui a gente já está começando a tratar o interesse, não é mais sobre a percepção. Essas pessoas querem uma solução para resolver esse problema? Elas precisam resolver esse problema agora, né? Não é só mais se elas querem um problema resolvido. Elas querem uma solução para resolver. Nisso a gente pode fazer aqueles e-mails frios, a gente pode mandar um e-mail para uma determinada parte da nossa base, falando, olha, estamos para lançar isso aqui, o que você acha? Se a pessoa tiver interesse ou clicou ali, já indica que ela tem realmente interesse em resolver esse problema. A gente pode criar algumas campanhas com esses fake produtos, a gente pode fazer simulação em imagem ou vídeo. Então eu crio um vídeo, um mockup, falando como poderia ser esse produto e eu lanço para minha base e eu vejo se as pessoas clicam. Se tiver um alto número de cliques, eu já sei que existe um interesse ali. Ainda falando sobre risco de valor, a gente tem a parte do comprometimento, que não é só sobre a percepção de que aquele problema precisa ser resolvido, eu tenho interesse em resolver esse problema, mas é o quanto eu estou comprometido em resolver esse problema, o quanto eu vou dar dinheiro para que você consiga resolver esse problema. Elas estão dispostas e comprometidas a pagar pela solução? Isso a gente pode fazer um fake door. O que é um fake door? Ele é realmente uma porta que não existe. Então eu abro essa porta para, por exemplo, um cartão de crédito. Então eu quero lançar um cartão de crédito nesse meu banco. Será que as pessoas têm interesse? Será que as pessoas pagariam por isso? Eu lanço um widget dentro do aplicativo, ou eu lanço um banner dentro do site. Se tiver clique ali e as pessoas colocarem os dados dela, por exemplo, isso já indica que a pessoa estaria disposta, muito disposta para ir atrás daquele produto. Se tem muito interesse, se tem um número alto, significa que é uma coisa boa. Pode ter pré-venda também, pode ter lista de espera, a gente pode usar o Van Westendorp, que é uma ferramenta específica para identificar o melhor valor a se cobrar, né, a percepção de que esse produto é muito caro ou esse produto está muito baixo e esse daqui é o preço ideal para você cobrar. É uma ferramenta bem interessante para vocês pesquisarem depois, gente. É complexa de entender, mas ela é super importante. Próximo, risco de execução, né? Tipo, será que a gente consegue fazer isso daqui, consegue construir, que está muito relacionado à satisfação. Eu consigo resolver o problema e satisfazê-los? Está aqui em cima, Roberto, o Van Westendorp, do terceiro quadrante aqui. Eu consigo resolver o problema, eu consigo satisfazer os clientes. Com isso eu posso fazer teste de conceito, eu posso fazer paper prototype, posso fazer o mecânico turco. O mecânico turco ele pode ser um produto que ele simula ser automatizado, mas na verdade é uma pessoa por trás fazendo aquilo. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma feature de aumento de limite. Você pode pedir o aumento de limite que você quiser. E eu posso fazer você entender que aquilo é automatizado e aumente seu limite. Mas na verdade tem uma pessoa por trás apertando o botãozinho para que o negócio aconteça a partir da sua ação. Então a gente pode criar um mecânico turco também. O outro risco que a gente pode diminuir é o de usabilidade, que é realmente em relação à utilização desse produto. As pessoas vão saber utilizar a software desenhada. Né, que sim, é realmente muito de usabilidade. A gente pode fazer teste de usabilidade, a gente pode fazer esse protótipo, né, que é um pré
um pré-protótipo do protótipo final, que é mais robusto, que é em alta fidelidade, sabe? Então a gente pode fazer isso, a gente pode fazer um one night stand, onde a gente coloca esse protótipo mais turco, assim, né, mecânico turco, para rodar uma noite só e ver o que as pessoas acham, depois a gente tira, isso pode ser uma possibilidade também. E o último é a execução, que é em relação à escala. Será que esse produto ele realmente é escalável? Eu consigo fazer com que isso seja para todo mundo? Né? Então é possível escalar o desenvolvimento dessa solução? A gente pode fazer isso com MVP controlado, eu posso fazer um piloto beta, eu posso fazer um teste AB. Então isso já tem muito a ver com tecnologia, sabe? Então já está muito mais para frente. Mas antes disso, eu passei por vários riscos e minimizei vários riscos com os testes aqui. Eu posso mandar para vocês também, gente, esse material de Stanford, que tem várias ferramentas para você colocar em um Product Discovery. Desde Fake Door, Facade, Pinóquio, Mecânico Turco, YouTube, Provincia, One Night Stand, MVP. Então tem vários. Eu posso mandar o link para vocês depois. E ali tem, gente, tem a descrição e tem um exemplo que foi utilizado. Então podem ler na boa, vocês conseguem traduzir isso também, caso vocês não leiam inglês, vocês conseguem traduzir automaticamente pelo Google Chrome, tá? E aqui, então, o grande ponto do Market é que nenhum de nós sabe o que realmente quer até que nós vejamos. Né? Então, a gente precisa apresentar essas ideias para as pessoas, para elas falarem, putz, era exatamente isso que eu precisava. Então, quando você tem isso, você tem esse brilho, assim, você fala, putz, aí sim eu preciso construir esse produto mesmo, porque as pessoas valorizaram bastante. Então, tem algumas dicas fundamentais para rodar esses experimentos. O primeiro, a gente quer, como seres humanos, a todo custo provar que a gente está certo. A gente sempre vai querer provar que a gente está certo. Então é muito interessante a gente olhar para esses vieses e tentar quebrar esses vieses. Então geralmente a gente olha para o que confirma nossas crenças, que é o viés da confirmação. Gente, anotem tudo isso para depois vocês pesquisarem. A gente fica muito do lado mais confortável. Então, aquilo que é mais confortável para ouvir, é isso que eu vou prestar atenção, que isso se chama dissonância cognitiva. E a gente não examina as ideias contrárias. Então, eu vejo que tudo está levando a entender que vai dar errado, mas eu simplesmente esqueço. Eu apago isso da minha memória. Esse é o raciocínio motivado. Eu estou tão motivado a fazer isso, eu estou tão motivado a chegar naquele lugar, que eu vou esquecer tudo aquilo que não faz sentido, ou tudo aquilo que me avisa que aquilo vai dar errado. Então a gente sempre tem que olhar para esses vieses e falar, putz, eu preciso tentar invalidar esse negócio. Eu não posso provar que eu estou certo. Esse não é o meu papel. Eu preciso provar que isso daqui está errado. Se eu ainda não... Se eu tentei provar que está errado, e ainda assim ele der certo, significa que eu estou indo para o caminho correto. Então coloque constantemente as suas soluções à prova. Se depois de várias tentativas de tentar matar essa ideia, ainda resistir, é porque ela é válida para a gente construir. Então a gente pode gastar o dinheiro da instituição para construir essa solução, porque pode ser que ela pare em pé com mais força. Então é muito mais sobre entender as pessoas do que entender de fato o produto, porque eu preciso realmente entender o que as pessoas estão precisando, como que elas priorizam as suas necessidades. E a empatia, como a gente fala muito, né, dentro de UX, ela não é suficiente. A empatia, ela é você tentar se colocar no lugar da outra pessoa, né, buscar agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria. Mas, na verdade, a gente sabe impor muito aquilo que a gente pensa quando a gente só usa a empatia. Porque se eu coloco os meus pés de tamanho 41 dentro de um sapato que é 38, eu vou sentir dor. Eu vou falar, putz, não serve para mim. Mas não serve para mim. Para a pessoa que calça 38, que é o sapato que eu estou tentando colocar, serve. É impossível eu tentar me colocar no lugar dela, porque ela tem a visão de vida dela. Quando isso acontece, pode ser que eu tente impor de alguma forma. Então, putz, como assim você não ouve Spotify? Como assim você não usa o WhatsApp? Como assim você não assiste Netflix? Não é isso. Se essa é a minha realidade, eu não posso tentar colocá-la ou tentar jogá-la em cima da outra pessoa que eu estou estudando, estou tentando identificar os problemas. Então, o grande ponto aqui
eu gosto muito de trazer sempre essa frase da Maria de Jesus, quem inventou a fome são os que comem. Então, se hoje eu, que não passo fome, eu não vivo com fome, eu começo a sentir fome, eu identifico o que é a fome. Mas se uma pessoa está acostumada a viver na fome, a fome é a realidade dela, ela não considera isso como a fome, considera isso como a realidade dela. Então eu preciso realmente identificar a que passo eu tenho mais privilégio, eu tenho mais acesso do que a outra pessoa, e até que ponto eu estou tentando inserir uma solução que na verdade ela não precisa. Na verdade, eu no lugar dela precisaria, mas não sei se ela precisa. Então, um grande ponto aqui é a gente começar a trabalhar com a alteridade, que é identificar que a outra pessoa, ela tem um outro ponto de vista que eu jamais vou conseguir entender, mas eu preciso compreender a visão de mundo a partir da ótica dela. Então, esse ponto da alteridade é super importante, super recomendo que vocês pesquisem também, tá, gente? Entender que o outro é distinto de você, para que a gente não imponha determinadas soluções achando que elas vão ser um sucesso, e na verdade elas só estão resolvendo um pequeno probleminha que a pessoa não quer nem resolver. Então é diferente eu vivenciar a experiência, a realidade do outro, se colocando no seu lugar sem problematizar. Que é, putz, eu jamais vou entender como uma mulher grávida se sentiria. Eu jamais vou entender como uma mulher se sentiria naquela situação. Eu não consigo me colocar no lugar dela, mas eu consigo tentar entender a partir daquilo que ela me diz, entender a experiência dela a partir da lógica desse outro, compreendendo tanto os seus motivos quanto as suas razões, as questões subjetivas, as questões simbólicas. Esse é o nosso papel de entendimento aqui no nosso trabalho. Então, quando a gente não entende isso, a gente cria produto e a gente tenta fazer com que o cliente engula isso à força. Se a gente tenta só usar a empatia, não usa a alteridade, a gente fala, não, esse produto é incrível, você vai engolir isso aqui, porque eu fiz para você. Na verdade, essa pessoa não precisa, né? Então, isso é muito reflexo dos atuais times que a gente tem hoje de produto, que são classistas e são não diversos. Então, quanto mais pessoas diversas eu tenho em um time, mais expansão de visão de mundo eu tenho, então eu tenho uma compreensão muito melhor sobre o nosso público e quem a gente está querendo atingir com isso. Então, aqui só falando um pouco sobre diversidade antes da gente voltar. E, de novo, nós como pesquisadores, como designers, como product designers, a gente nunca, então sempre fujam dessa palavra, nunca digam que a gente é a voz do cliente, que vocês são a voz do cliente naquela instituição. Até porque o cliente tem a sua própria voz. O nosso papel ali é justamente garantir que a voz desse cliente ecoe ali dentro. Então você não é a voz, você não é um advogado do cliente, você simplesmente faz com que essa voz ressoe dentro da instituição. Então, para fechar aqui, gente, falando sobre o Product Discovery, fuja sempre dessas armadilhas mentais. Eu já falei sobre os vieses lá atrás, então anotem todos esses vieses, eu vou mandar essa apresentação para vocês depois. Então, sempre experimente com a intenção de invalidar. Então, se é muito difícil fugir de viés, porque é realmente muito difícil, o que a gente faz aqui no Product Discovery é tentar matar a ideia. Se depois das minhas tentativas de matar essa ideia, ela continuar em pé, é porque o negócio é certo, então dá pra gente construir, tá, gente? Então, a gente também vai ter, além de tentar enganar a nossa mente e tentar fazer essas experimentações com a intenção de invalidar, a gente vai ter todo o desafio do convencimento. Precisa pregar a palavra dentro das instituições ainda, porque o mercado brasileiro, ele ainda não é tão maduro quanto a gente imagina, né, em relação à construção de produto em si. A gente está muito acostumado a construir produto da forma antiga, que é, eu tive a ideia, eu vou construir, quando eu lançar, vamos ver o que vai dar. Né, essa é uma ideia muito antiga de se construir. Então, muito provavelmente, nós vamos ser esses defensores de, putz, vamos tentar fazer de uma forma diferente, vamos tentar colocar um Product Discovery aqui, vamos tentar fazer uma experimentação aqui, uma outra ali, que seja mais barata, e aí vai muito da nossa criatividade também de identificar essas ferramentas. Então, muito provavelmente, onde vocês vão entrar, onde vocês já estão, você vai ter que convencer a empresa, convencer Product Managers, convencer Product Owners, para eles começarem um processo de Product Discovery. Né? E o Product Discovery, gente, ele não é um jogo sozinho.
né? Ele é realmente um jogo de time. Você precisa envolver as pessoas nas pesquisas, nas descobertas, né? Envolver pelo menos o PM, envolver o tech lead no processo, mesmo que de primeiro momento eles sejam só espectadores, eles não queiram participar. Mas a partir do momento que eles começam a participar, eles começam a ver a necessidade do cliente ali posta na frente deles, eles começam a ter uma grande transformação. E, geralmente é muito difícil a gente trazer dev para esse tipo de discussão, porque eles são muito mais fechados, eles só querem estar ali codando, mas a partir do momento que você consegue puxar, eles mudam muito a mentalidade, gente. É super transformador a partir do momento que a gente começa a envolvê-los. E o nosso trabalho é justamente construir essas parcerias, tá? E outra, tudo aqui, gente, pode pegar, pode amassar e pode jogar fora. Não tente seguir tudo à risca, de uma maneira ideal. Não tente, não, eu preciso fazer isso aqui desse jeito, porque esse jeito é o certo. Não existe um certo e errado, gente. Não tentem seguir à risca. Adaptem todo esse frame que eu mostrei para vocês à realidade da empresa de vocês. Talvez não esteja tão maduro o suficiente, então como que eu posso começar pequeno? Como que eu faço isso daqui de uma maneira muito sutil para depois ir trazendo essa transformação? Não tentem criar essa mudança do dia para a noite, porque ela não acontece. E também vocês dificilmente vão acertar na primeira. É muito difícil. O processo de Product Discovery ele é muito complexo porque exige muita experimentação, tem muito trabalho, tem muita ida a campo, sabe? Então começa pequeno, vai sentindo a maturidade do time, vai vendo se eles estão abertos ou não, vai tentando criar essas parcerias. Lembre-se sempre que todo frame, todo modelo, ele pode e deve ser adaptado para a sua realidade. Não é uma receita de bolo, né? Vocês não vão chegar com isso aqui e de repente começar a fazer tudo à risca, porque não é assim que as coisas funcionam. E para quem quiser se integrar um pouco mais sobre até sobre design, tem alguns livros aqui, alguns tem inclusive em versões em português, que eu acho que são super ricos, principalmente o inspirado aqui, que é esse primeiro, que é realmente a bíblia do Product Designer, tá, gente? Então, se tiverem a oportunidade, comprem, baixem na internet, tenham esse conteúdo realmente bem dentro de vocês. Tem o Validating Product Ideas through Lean User Research, tem o The Right It, que também é ótimo, tem o Jobs to be Done. Voltando aqui, eu falei sobre Jobs to be Done lá em cima, eu acabei não voltando para vocês falando que é isso daqui. Jobs to be Done é o que a pessoa precisa resolver, o que ela precisa fazer. Putz, eu preciso tomar água porque eu estou com sede. Esse é um Jobs to be Done. Eu estou com sede, portanto, eu vou tomar água. Tá? Então, o que a pessoa precisa resolver? O que ela precisa fazer? Ou seja, jobs to be done. O que eu preciso fazer? E o último é o Testing Product Ideas Handbook, do Itamar Gilad, que é realmente essas várias ideias de teste. Então, aquele material que eu mostrei para vocês de Harvard, que mostra várias hipóteses de ferramenta, de experimentação, esse livro aqui tem várias. Ele é realmente um handbook para você ter ali para ter essas ideias. E acho que é isso, gente. Muito obrigado. Eu falei muito rápido, porque é realmente muito conteúdo, mas espero que vocês tenham gostado e tenham curtido bastante esse tipo de conteúdo. Irado, Fernando. Massa demais. Acho que, cara, pode abrir para umas perguntas agora? Dá um tempinho. Se quem tiver alguma pergunta aí, só ir levantando a mãozinha aqui do Meet. A Éder levantou a mão aí já. Opa, Fernando, boa noite para você, né? Tudo bem aí? Poxa, foi ótimo, né? Primeiramente, eu sempre tive uma grande dúvida nisso daí tudo, nesse processo. Você esclareceu bem. E assim, no caso, uma dúvida que eu sempre tive é quando que a gente começa o processo de o X mesmo, desenvolver o qual produto. Se você teria como me dar, no caso, exemplo de cada etapa que você falou antes, aí quando que vai começar mesmo a parte do UX, ou você faz tudo no caso, paralelo? Tudo que você pega e já joga para o X, ou passa por isso tudo aí falar, não, poxa, agora vocês podem realmente criar esse projeto.
Tá. Geralmente, gente, quando eu começo o processo de UX, é naquela trilha, na última trilha, né, tem três, a de oportunidade, a de discovery e a de delivery. É na de delivery, tá? Então é ali que a gente começa a desenhar os detalhes de tudo. Então dentro do processo de UX, eu começo a falar sobre a arquitetura de informação, que é onde eu coloco as informações, né, a ordem que eu coloco isso, a ordem que eu coloco nessa jornada. Eu começo a pensar nos casos de uso, o que é o caso feliz, qual é o caso triste, né? Quais são os casos de borda. Tudo isso é dentro de delivery. É onde eu realmente já sei a solução que eu quero construir e eu simplesmente estou esmiuçando todas as alternativas para que aí sim eu consiga entregar para o dev codar e a gente entregar esse produto. Mas enquanto eu não tenho uma definição de que solução é essa, eu não devo começar a pensar nos casos de uso. O processo de UX não poderia ter começado a acontecer se eu ainda não validei a desejabilidade desse negócio, se esse negócio realmente é um negócio, se dá dinheiro para a empresa, se realmente eu consigo construir como solução, sabe? Então, aqui, gente, de novo, o Product Designer, ele é um estágio um pouco mais avançado, na verdade não um pouco mais avançado, mas um pouco mais holístico do que é o UXer. Porque o UX ele olha muito para como eu viabilizo essa solução. Ou seja, eu já sei que eu tenho que construir esse celular. Como eu faço a melhor forma de construir esse celular? O Product Designer ele vai ter que chegar à conclusão de que eu tenho que construir o celular. Então ele está em um nível um pouco mais holístico. Ele olha de ponta a ponta, tá? Mas respondendo a sua pergunta assim bem taticamente, é na terceira trilha que é o de delivery. Quando eu já sei exatamente aquilo que eu tenho que construir. Fernando, você falou de uma etapa que vem depois, na parte no caso, o X seria talvez a definição para lá. Então, qual é o X né, não vai, no caso, fazer todo aquele processo do zero, que seria entender, no caso, o problema, depois definição, tudo do zero, ou ele pega as coisas do co-product também, essa parte, no caso, de pesquisa, no caso, entendimento do problema, que você falou, que a gente já pula para fazer mesmo o produto em si, né? Isso depende. O mercado está se transformando um pouco, tá, Éder? Então, por exemplo, essa visão só do X é muito difícil de ter nas empresas hoje em dia. Né? Então, as empresas estão procurando muito esse product, que consegue dar esse passo para trás. Então, o Product Designer ele não só faz toda a parte de pesquisa, mas ele também pensa nos casos de uso, ele também constrói o produto e todos os processos de UX. Então, é um profissional um pouco mais completo que está sendo pedido hoje, tá? Que consegue ir de ponta a ponta ali no processo. Algumas empresas que estão contratando só o X, por exemplo, ou elas têm um produto muito bem definido, você vai fazer algumas pequenas modificações ali no produto, né? Não é uma empresa de produto que está criando novos produtos, mas ainda assim ela pode exigir que tenha pesquisa de você, ela pode pedir que você tenha um pezinho ali no Product Designer, sabe? Então, o mercado tem se movido bastante dentro disso. Obrigado. Josiel? Bom, boa noite a todos aí. Excelente material aí, Fernando, muito bom. De verdade. E a minha dúvida é nessa fase das oportunidades. Assim, eu conheço o dual tracking, né? Esse mundo. Aí você traz o conceito das 3 camadas, do triplo, né? Então, como é que é essa primeira fase, né? Porque eu praticamente já tentei aplicar alguns conceitos, né? Nesse jeito meio embrionário, né? Que você vai falando ali com as pessoas. Aí o pessoal acha que você está invadindo a área dele, né? Você está falando, opa, o negócio é comigo, o que você quer aqui, seu design? Sai daqui, né? Aí você, não, a gente está tentando melhorar o produto, né? Achar soluções melhores aqui, né? Vamos testar, vamos validar. E o pessoal realmente cobra mais protótipo de alta fidelidade. Você tenta apresentar, às vezes, um protótipo de baixa e assusta, né? Porque você quer experimentar logo e isso assusta, né? É um choque no dia a dia. Eu tive essa experiência essa semana, exatamente apresentando alguns conceitos nesse sentido. Então, como é que é esse start, né?
E qual o ciclo desse start também, né? Porque você falou que não pode ser muito longo. A gente aprende que o processo de UX em cascata, né? Você pega lá, se a gente for olhar o X, vai durar 12 meses. Né? Então, como é que a gente traz isso nesse conceito de fazer um processo de starter de um projeto, ou de continuação de um projeto, nesse contexto ágil que existe hoje, né? Não sei se... Boa, legal. Eu acho que tem algumas formas de responder, tá, gente? Ele falou o Dual Track Agile, que é um pouco diferente daquele que eu apresentei. Eu apresentei o Triple Track Agile, que são 3 trilhas acontecendo em paralelo. O Dual Track só tem o Discovery e o Delivery, que são essas duas que acabam se alternando, tá? Então, o Triple Track só tem essa de oportunidade. Em empresas um pouco mais, com um time um pouco maior de design, tem researchers, por exemplo, os researchers trabalham nessa parte de oportunidade, que geralmente pode demorar um pouquinho mais, pode levar uma pesquisa de um mês e meio, para identificar essas oportunidades em si. Né? Quando você está atuando ali só no Discovery e no Delivery, que é esse Dual Track Agile, né, você precisa realmente trazer algumas provocações para a mesa. Então, putz, que oportunidade a gente está trabalhando? Que dor a gente está tentando solucionar de fato? Antes de você desenhar a tela, antes de você desenhar o produto, que dor a gente está tentando resolver? Se não tiver, assim, a mais puta ideia sobre que dor a gente está tentando resolver, ou que oportunidade a gente está endereçando, a gente precisa olhar para o espaço do problema. A gente precisa fazer uma exploração aqui, no mínimo, para que a gente saiba onde a gente está atacando. Se não tiver isso, gente, não rola. A gente vai realmente desenhar a coisa sem saber por que a gente está desenhando, tá? Então, tem muito de negociação, tem muito de dar alguns passos para trás, e isso às vezes não deixa as pessoas felizes, né? Não deixa a PM feliz, não deixa a PO feliz, não deixa a empresa feliz, mas só que esses passos para trás, eles entregam mais dinheiro no fim do dia, sabe? E é isso que a empresa está olhando no fim de tudo. E um outro grande ponto que você levantou, José, que era o ponto de, as pessoas se assustam quando eu entrego um protótipo que não seja de alta fidelidade. Né? Isso é uma coisa que a gente veio trabalhando no decorrer dos anos, que foi criar realmente esse mau hábito nas empresas, que é construir tudo bonito. Né? O nosso papel é entregar um negócio lindo, entregar um negócio que brilha, um negócio que se movimenta, sabe? Isso é realmente um mau hábito, porque as pessoas estão acostumadas a só conseguir tangibilizar a partir do momento que elas veem uma tela bonita sendo construída com Illustra, com Motion, etc. Então, o que a gente precisa fazer é dar esses passos para trás, porque assim, uma vez que você está acostumado a uma coisa, para você mudar esse seu acostumado, sair dessa zona de conforto é difícil, mas precisa ser feito à marra se a gente quiser realmente estruturar algum tipo de mudança na empresa. Então, é começar a criar esse hábito. Então, olha, não vou te entregar um protótipo lindo ali na frente, eu só estou estruturando aqui com você. Quais são as ideias? Né? Então, desenha ali em baixa fidelidade. Uma outra forma de fazer com que as pessoas estejam mais acostumadas com isso é fazer mais ideação com elas. Então, é elas desenharem no papel, sabe? E agora, como não tem o papel, né, gente? Tem o board em Miro, em mural, etc. Desenhar ali, escrever ali o que elas querem. Porque quanto mais elas desenharem, mais elas estiverem acostumadas a ver a ideia disposta em um protótipo de baixa fidelidade, mais elas vão se acostumar lá na frente, quando você for apresentar o protótipo de baixa fidelidade antes de fazer uma experimentação. Boa. Vinícius, Phil? Estão ouvindo? Sim. Sim. Fernando, parabéns pela apresentação, foi Obrigado. muito foda. Cara, eu queria te perguntar, que eu estou trabalhando na área faz pouco tempo, e eu queria entender como que fica a divisão de um product design para um PM, por exemplo. Como é a divisão de papéis, vamos assim dizer, para que isso não encavale o trabalho um de outro, enfim, e as coisas andem. Tá. Isso é bem estranho, tá? Na verdade, o e o PD, como a gente chama, né, o Product Manager e o Product Designer, eles precisam ser realmente uma dupla, tá? Às vezes vai ter um overlap, eu vou fazer o seu trabalho aqui, você vai fazer o meu trabalho aqui, isso existe muito, não existe uma diferenciação muito grande, mas geralmente o PM, ele olha muito para determinadas questões bem voltadas para o negócio.
Então, putz, qual vai ser o economics desse produto? Né? Onde eu ganho receita? Onde eu não tenho receita? Quais são os meus custos? O que eu preciso fazer? Quantos clientes eu preciso ter para esse negócio parar em pé, para alcançar o meu break-even? O break-even seria o valor que eu invisto nesse produto, o quanto, por exemplo, vamos lá, eu investi 100 mil nesse produto. O break-even é quando eu conseguir arrecadar pelo menos 100 mil reais. Ou seja, eu paguei aquilo que eu investi. Após o break-even, aí é lucro. Tá? Então, ele vai olhar justamente para isso. O que eu preciso fazer, quantos clientes eu preciso ter, quantos produtos eu preciso vender para conseguir alcançar o meu break-even. Quanto eu vou querer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, é realmente ele trabalhar nesse economics e nesse plano de negócio como um todo, tá? É lógico que ele também vai olhar para o que está rolando no meu concorrente, o que está rolando nessa área, na minha indústria, né? Quais são os meus principais competidores, quem eu realmente preciso bater de frente, quem eu não preciso me preocupar nesse momento. Então ele faz muito essa análise de mercado, tá? Análise de mercado e realmente o desenho do economics. Cria roadmaps também, onde eu quero chegar daqui a 5 anos, 4, 3 anos. Isso a gente faz muito em paralelo na criação de roadmap, né? Mas é ele quem coloca o negócio para acontecer. Tá? Nossa, mais uma última pergunta aí, galera. Guilherme Ribeiro. Tudo bom? Primeiro, parabenizar o Fernando, né? Acho que, enfim, é uma oportunidade muito incrível, né? A gente conseguir discutir e principalmente ter uma apresentação nesse nível tão avançado. Então, muito obrigado, Fernando, e também parabéns pela apresentação. O que eu queria puxar a discussão para um lado mais subjetivo, que acho que foi um pouco o que tu trouxe mais no final, sobre o fato de que muitas empresas ainda têm uma estrutura bem mais tradicional, né? E que existe esse processo de convencimento nesse momento, ou seja, existem empresas que já estão partindo agora com uma estrutura mais voltada para isso, mas outras que ainda estão lá atrás, né, com um processo super enrijecido, enfim. Então, eu queria saber de ti dicas ou coisas que tu considera importantes justamente nesse processo de convencimento nas empresas que estão mais lá atrás, né? Então, como que a gente, tanto individualmente quanto setor da indústria, né, de designers, como que a gente pode puxar essa transformação tanto em ações pequenas ou grandes, enfim. Acho que mais puxando uma reflexão mesmo, para a gente discutir um pouco, né, menos uma pergunta, mas, enfim, eu queria que falasse um pouco sobre isso. Gente, assim, o processo de convencimento, ele nunca vai parar, tá? A gente pode ter a percepção de que, nossa, aquela empresa ela é tão madura, os processos nessa empresa devem ser incríveis, eles devem seguir tudo certinho. É uma grande mentira, tá? Não tem isso, não tem empresa que faz isso, o beabá, que segue a risca, não existe. Então, independente da empresa que a gente tiver, seja ela mais madura ou menos madura, a gente vai ter que trabalhar nesse processo de convencimento. O que eu realmente recomendo para você, mesmo que seja que você esteja em um time que tem mais designers, ou você seja o único designer dentro dessa empresa, qual a mudança que eu quero gerar ali agora? Eu quero que as pessoas, ao invés de simplesmente ter uma ideia, eu desenho e entrega, eu quero que elas comecem a pensar se aquela ideia é a certa ou não. É isso que eu quero gerar? Eu não quero simplesmente fazer com que a empresa ela comece a rodar isso perfeitamente, um Product Discovery comece a pensar nisso de ponta a ponta, porque se essa for a sua expectativa, isso não vai rolar, gente. É mudança cultural. Mudança cultural não é do dia para a noite que se muda e não é tão simples, tão trivial para se fazer, porque você precisa de pessoas que comprem essa mudança cultural também. Então não é só você que vai fazer o dia ser mais ensolarado, você precisa de parceiros, você precisa começar pequeno. Então quem é o meu parceiro aqui que está por dentro disso também, que eu consigo me juntar aqui, começar a trocar sobre esse tipo de informação e tentar aplicar dentro do meu dia a dia. Talvez seja o PM, talvez seja um dev, talvez seja o tech lead. Então quem eu posso puxar junto comigo que esteja nessa mesma mentalidade e que a gente consiga juntos tratar alguma modificação aqui dentro. Não vai ser mudar tudo de uma vez, mas por onde eu quero começar. Então, a experimentação que eu falo para a gente realmente seguir para os produtos
tenta fazer experimentação dentro de instaurar esse novo processo dentro do trabalho, tá? É lógico que tem algumas empresas que são mais rígidas, que são muito voltadas para entrega, vocês só entregam mesmo e é isso, né? Mas onde a gente precisa começar a mudar? Qual que é o principal ponto ali que talvez seja uma chavinha, sabe? Eu vou tentar mudar tudo de uma vez. Tentar mudar uma coisa só. E como eu mudo essa coisa? A Opportunity Solution Tree que eu mostrei, ela é uma ótima para isso, tá, gente? Então vocês podem colocar ali, por exemplo, dentro das oportunidades, tudo aquilo que você vê de errado acontecendo na empresa em relação ao processo. Você não vai mudar tudo aquilo de uma vez. Vai escolher um, que é o que mais te impacta, e a partir desse que mais te impacta, você tem várias ideias de solução para tentar colocar aquilo em prática. Então a experimentação, ela serve para fora, mas ela também serve para dentro. Então seja essa força motriz aí que estimula essa transformação. E de novo, gente, convencimento é o nosso trabalho número 1, assim, desde a menos madura até a empresa mais madura, tá? Então sempre vamos ter que convencer as pessoas de fazer alguma coisa, mudar algum processo, enfim. Boa. Tem mais 2 perguntas para a gente encerrar, uma do Rafael e da Tamis. Só enquanto eles vão fazendo a pergunta, galera, se vocês puderem já ir se preparando já, arrumando o cabelinho aí, para a gente ligar a câmera e fazer aquela fotinha final para a gente publicar depois nas nossas redes sociais. Agora é o momento daquela mexidinha na luz ali e tal. Bora lá, Rafael Botelho, que estava com a mão levantada, e depois na sequência Tamis, daí a gente encerra. Olá, gente, boa noite. Sou Rafael. Prazer, Fernando, estar aqui participando. Eu já tinha te conhecido antes no grupo de designers pretos, eu gosto das publicações que você traz lá. E aí, a minha pergunta, não sei, ela é meio abstrata, mas uma coisa que sempre fica na minha mente quando eu estou pensando no design como esse motor, né, de soluções. É pensar até que ponto a gente pensa, né, as esferas dos problemas que a gente se propõe a resolver. Se identificar até que ponto aquilo é realmente um problema, né, essas questões que você trouxe, até que ponto aquela solução ela é uma solução real e não é só um engodo, assim, ou acaba trazendo outros problemas tentando solucionar uma coisa. E aí eu queria pensar aqui mais ou menos num caso que exemplifica bem, que eu fico pensando no caso da Uber, né, que seria, por exemplo, uma empresa unicórnio, tem toda a questão de nem sempre, pelo menos do que eu estou informado, ela conseguir cobrir os seus custos ali, mesmo assim ela continua tendo investimentos, e pensar até que ponto ela está solucionando um problema de transporte urbano, e também talvez ela se proponha uma questão de empregos, e até que ponto a gente não fica pensando isso só esses problemas numa esfera, não sei, mercantilista, talvez, capitalista, e não vê que esses problemas estão dentro de uma estrutura social e que, por exemplo, a Uber tem problemas no mundo inteiro sobre questão de precarização do trabalho, enfim, várias questões de legislação estão sendo discutidas, então, eu não sei, é uma pergunta meio abstrata, eu queria entender melhor como essas soluções, né? Até que ponto elas são soluções, até que ponto elas são, enfim, engodos, não sei. Acho que é mais isso. Boa, beleza. Cara, aqui vai um pouco além da conversa de Product Designer e Product School, tá? Isso tem muito a ver com pensamento sistêmico, designer de serviço, que é realmente identificar, putz, quem é o meu ator, meu consumidor final. E essas empresas geralmente fazem isso. Quem é o meu final? É a pessoa que está pedindo comida ali no final. É a pessoa que precisa se locomover de ponto A ao ponto B, então ela pede um carro para chegar nesse ponto B. Mas ela esquece o ator ali que acaba entregando a comida, o ator que acaba pegando essa pessoa no ponto A e levando até o ponto B. Então isso é realmente um mapa ecossistêmico. A gente precisa realmente mapear todas as pessoas que são impactadas com o nosso produto. Esse é um processo de design de serviço, tá? Então, mapear todo mundo que vai ser impactado, quais são os impactos dentro de tudo isso, se eu mexo um ponteiro aqui nesse ator, acaba impactando nesse ator dessa forma. Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso mapeado, fica muito mais simples eu conseguir realmente identificar esse
efeito dominó que acontece, sabe? Mas geralmente as empresas elas acabam pensando do ponto de vista mais capitalista, e quando eu recebo mais dinheiro e eu quero receber mais dinheiro mesmo, então deixa, vamos precarizar o trabalho mesmo e vamos depois criar um ou outro produtinho ali para passar um pano, sabe? Então, vamos criar um lugar aqui para a pessoa tomar uma água quando ela estiver trabalhando, ela cortar o cabelo quando estiver entregando, enfim, sabe? Então, são essas pequenas coisas que eles fazem para tentar solucionar ou minimizar um problema que eles mesmos geraram. Mas aí o product designer, ele geralmente não vai até ali. É lógico que é bom ele se estimular a ir até ali, mas só que é muito trabalhoso, gente. Pensar sistemicamente é realmente muito difícil. É uma mudança de mentalidade muito forte, porque o nosso raciocínio, ele é diferente, ele não é holístico. Ele serve para ser pensado assim, dentro de cada. A gente aprendeu assim a nossa vida inteira. A gente tinha matemática, português, história, geografia, tudo muito nichado. A gente não tem a capacidade, por exemplo, de ver o que a geografia acaba modificando dentro da história e como a matemática se integra dentro da história e geografia. É difícil a gente ter essa visão holística. Então, a gente ainda está caminhando para isso, tá, gente? Mas é bom que a gente comece a ter e exercitar esse pensamento sistêmico, mas realmente é uma pauta muito além de Product Discovery. Estamos? Oi, pessoal. Então, Fernando, acho que a minha pergunta vai ser a mais low profile. Deu até vergonha agora, mas tem boa intenção também. Eu queria saber, na verdade, quais seriam os teóricos ou publicações, se são aquelas mesmas que você indicou, para saber mais sobre a árvore de oportunidades. Gostei muito. A árvore de oportunidade, gente, ela foi criada, se não me engano, ela foi criada pela Teresa Torres. Ela posta tudo isso, tanto vídeos como matérias, como qualquer coisa, no Product Talk. Teresa Torres. É com ela que você vai ver tudo, como fazer isso, como mexer na árvore de oportunidade, como brincar com ela, como começar. Então, ela é uma ótima referência para quem quer fazer discurso contínuo, tá? E começar a exercitar a árvore de oportunidade. Perfeito, obrigada. Nada. Show. Bora para nossa fotinha, galera. Vamos lá. 3, 2, 1. Mais uma. Três, dois, um. Eu ainda acho super estranho que é um print na tela, né? Você faz isso. Caramba, Kevin está com a cara, no caso, de galã, quando fala, ó, vai ter print. Ele no caso, até pisca quase. Gente, eu quero muito agradecer o Fernando, o Felipe, roubar essa parte de você. O Fê, né? Eu chamo ele de Fê. Já tinha um tempo que eu queria trazer ele aqui. Ele, além de ser esse profissional maravilhoso, ele é mentor lá na Pretux e é o meu mentor. Então, queria muito trazê-lo aqui. Foi maravilhoso, como eu já imaginava que seria. Muito obrigada, muito bom. Valeu muito a pena. Acho que a gente pode repetir alguma outra vez, porque o Fê tem muita coisa para trazer para a gente. Então, a gente pode repetir aí uma outra vez. Quem quiser ir, bota um joinha aí, eu acho que todo mundo quer. E é isso. Quero agradecer muito, muito de coração. Valeu muito a pena. Eu que agradeço o convite, gente. Sempre que precisarem de mim, estou por aqui. A comunidade é nossa. Assim, se vocês quiserem falar sobre algum ponto em específico, algum tema que eu não trouxe aqui, que vocês queiram que eu traga, gente, fiquem super à vontade.
peçam mesmo, e eu volto quantas vezes for necessário. O grande intuito aqui é fazer com que vocês fiquem cada vez mais capacitados, que a gente tenha mais pretos no mercado de trabalho, arrasando e mostrando que a nossa comunidade é foda. Então, contem muito comigo.